Fala galera, bem-vindos à aula de combinatória. Aula essa que eu gravo para o meu canal para contribuir com meus alunos do reforço, quando é um assunto que eu não consigo dar uma aula completa para eles, né? Então vamos seguir aqui, vou tentar deixar no modo de apresentação para ver se fica legal. E aí vamos que vamos. Bom, primeiro entender o que é o pensamento combinatório, né? As técnicas de contagem de objetos, pessoas, eventos, combinados de diferentes maneiras, né? Mobilizam um tipo de pensamento chamado pensamento combinatório, essencial para abordar problemas envolvendo chances e possibilidades. Então vamos começar estudando uma situação de contagem bastante comum no nosso cotidiano. Tu vai lá no restaurante e aí tem no menu 3 tipos de massa e 4 tipos de molho, tá? Isso aí seria um bistrozinho básico. Mas você vai tentar montar com essas massas e esses molhos as combinações de pratos diferentes, né? Afinal, posso ter um fettuccine com molho sugo, molho bolonhesa, funde e o 4 queijos. O espaguete é a mesma coisa e o farcelle a mesma coisa. Com isso, a gente tem o quadro de combinações, onde a gente tem as 3 massas e os 4 molhos. Sendo assim, a gente vai conseguir montar 12 pratos diferentes. Tem um cálculo para isso também, né? Então, escolha um prato. Então, a escolha de um prato de evento composto de 2 etapas sucessivas e independentes, com as 3 possibilidades. Em uma etapa, a gente escolhe a massa e 4 possibilidades em outra, que no caso é o molho. Totalizando 12 possibilidades, que é 3 massas vezes 4 molhos. Problemas desse tipo, eles envolvem o que a gente chama de princípio fundamental da contagem, PFC, conhecido também como princípio multiplicativo. Agora, a gente vai tomar outro exemplo. Suponha que uma senha, para desbloquear um celular, ela vai ser composta com 3 algarismos. Quantas senhas é possível formar nessas condições? Podemos listar e contar todas as senhas possíveis, o que seria um trabalho bastante cansativo. Ou a gente vai aplicar o princípio multiplicativo, estudando a posição ocupada pelos algarismos da senha. Basta que entendamos que se tem 10 possibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 para cada posição. Então, na primeira posição vai ficar 10, na segunda eu vou ter 10 possibilidades e na terceira eu vou ter 10 possibilidades. Isso acontece porque, em nenhum momento no meu exemplo, eu disse que a senha deveria ter números distintos. Eu apenas disse que a senha era composta por, voltando aqui, né, por 3 algarismos. Para quem já tentou usar a senha, sabe que 0 faz parte das combinações, né? Então aqui eu posso poder ter colocado 0, aqui 0 e aqui 0 e por aí vai, né? Porque eu tenho 10 opções. Logo, é possível formar 1000. Tenho 1000 senhas diferentes possíveis com essas combinações. 10 vezes 10 vezes 10. Né? 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. E quantas senhas eu posso formar com 3 algarismos distintos? Aí já é outro rolê, né? Ou seja, sem repetir a mesma senha. Nesse caso, a gente vai considerar as 10 possibilidades para a primeira. Como não podemos repetir algarismos, vão ser 9 possibilidades para a segunda e 8 possibilidades para a terceira. Por quê? Imagina que aqui a gente tem, né, bonitinho, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Ou 9, né? Se eu utilizar o 7, aqui, cortei o 7, eu já não posso repetir porque é distinto a senha, né? Então eu só vou ter 9 algarismos diferentes. Se eu usar os 4 e o 7, eu já cortei mais 2, né? Então eu só vou ter 8 algarismos diferentes, né? Então por isso que é 10 vezes 9 vezes 8. 10, porque no começo eu tinha 10 algarismos. Tirei um, já usei, não posso repetir, ficaram 9. Tirei mais um, não posso repetir, ficaram 8 e por aí sucessivamente, né? Caso fosse uma senha maior. Nesse caso, como só é 3 algarismos na senha, não tem para que estender mais do que isso. Só vai até 8 mesmo. Portanto, vamos formar 720 senhas diferentes, né? 10 vezes 9 vezes 8. Agora imagine quantos números é possível formar com 3 algarismos distintos. Nessa situação, não podemos usar o algarismo 0 na casa das centenas. Então, temos 9 possibilidades para essa casa decimal. Como não pode haver uma repetição, restam 9 possibilidades para a casa das dezenas. 8 algarismos mais o algarismo 0, que agora pode ser usado. E 8 para as casas das unidades. Formamos então 648 senhas, né? 9 vezes 8. Em um evento que é composto de 2 etapas sucessivas e independentes, se o número de possibilidades da primeira etapa for n e para cada possibilidade da primeira etapa o número de possibilidades da segunda
for m, então o total de possibilidades é n vezes m. Permutação. Na permutação, tem um exemplo bem legal. Vamos supor a ideia da senha. Você vai fazer uma senha você fez uma senha para desbloquear o celular, né? Aí esqueceu essa senha. A única coisa que você lembra é que essa senha tem os números 1, 3 e 5. Quantas possibilidades possíveis você vai testando, né, com o princípio fundamental da contagem, para encontrar essa senha? Bom, aqui é bem simples. 3 vezes 2 vezes 1. Basta entender a lógica. Se a senha é composta pelo número 1, 3 e 5, se eu tenho três possibilidades, então a primeira é 3. Porém, para a segunda possibilidade, eu já usei um número. Não importa qual número eu usei. Vamos dizer que eu usei o 1, sobrando o número 3 e o número 5. Então só tem mais duas possibilidades. Para a terceira possibilidade, eu já usei o número 1, por exemplo, na primeira tentativa, e o 3 na segunda tentativa. Então só sobrou quantos números? O 5, por isso que é 1 aqui. Então há três possibilidades para a primeira posição, duas para a segunda e apenas uma possibilidade para a terceira posição, o que nos dá um total de 6 possibilidades. Isso se chama permutação. Ah, curiosidade. Permutação significa troca, tá? Troca de lugar, por exemplo. Nesse exemplo é bem legal, porque ele vai introduzir a gente também aos números fatoriais. Aqui a gente tem um caso de quatro amigas, e essas quatro amigas, elas estão no banco. E de que maneira eu posso pegar essas quatro amigas e ocupar diferentes posições no banco? Então, a primeira amiga vai trocar de lugar, e aí sobraram três amigas. A terceira amiga vai trocar de lugar, sobrou duas amigas para trocar de lugar. E aí uma delas troca de lugar, só sobra uma. Então fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para esse princípio, a gente pode entender que a resposta vai dar 24. Então perceba que nesse cálculo é semelhante ao que fizemos no caso da senha do celular. No caso das meninas, a gente tinha quatro elementos para permutar, né, trocar de lugar, permuta é troca. E o cálculo resultou em a multiplicação do número 4 pelos antecedentes dele, terminando com 1, né, quando só sobrar uma possibilidade. Para isso, a gente pode também chamar de fatorial. Tá? Fatorial também é um símbolo que a gente usa para esse tipo de cálculo. Por exemplo, o 4 fatorial é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O produto desse cálculo é chamado de fatorial. Da qual aqui dá 24. O fatorial é o número n, é o produto de todos os naturais menores ou iguais a n, né? No caso aqui o n era o 4, então a gente vai usar os números que são iguais e menores que o 4. Perfeito. Aqui é a tabela com todos os fatoriais. 0 fatorial dá 1. 1 fatorial dá 1, porque é 1 vezes 1. 2 fatorial dá 2, porque é 2 vezes 1, que é o número anterior a ele. O 3 fatorial dá 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial dá 24, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial dá 120, pela mesma lógica, e por aí vai. A partir do 70, a gente já percebe que o número já tem 100 casas decimais, porque é 70 vezes 69 vezes 68, até chegar no 1, né? Esses números são astronômicos. Eles também são aplicados em cálculos gigantescos, como tipo planetas, bactérias, números muito grandes, tá ligado? Doenças também, cálculo de doenças, em algumas questões. Então, para essa aqui, a gente já usa o expoente, né? Para determinar o número de casas de zero, né? Que ele vai ter, ou só casas decimais que ele ocupa. Aí tem o anagrama, que eu gosto muito. O anagrama é bem legal. Porque aí ele vai calcular, usando o fatorial, possibilidades. Por exemplo, quantos anagramas a palavra amor tem? Bom, aqui eu vou dar uma dica. Você vai contar, né? 1, 2, 3, 4. E aí a palavra amor vai ter 4 fatorial como anagrama, né? Já vou chegar lá. Primeiro ele coloca a palavra. Algumas situações podem apresentar restrições. Por exemplo, vamos calcular apenas o anagrama da palavra Jade, que começa com a letra J. Com essa restrição, a letra J ela vai ficar fixa na primeira posição. Portanto, não será permutado com as demais. Como só que vai ser permutado é a letra A, D e E, então eu vou fazer 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então presta atenção. Quando numa questão ele colocar um confetezinho, né? Colocar um granulado, dizer para vocês que a letra J, por exemplo, nesse caso, ela não vai ser permutada, né? Ou tem que sempre começar com J, vocês só vão permutar, usar o fatorial com os números restantes. Aí vocês contam, tá? Sem o J, que eu não vou poder usar, fica 1, 2, 3, 3 fatorial. A mesma coisa que funciona com a palavra amar. Tem 1, 2, 3, 4. 4 fatorial dá 24. Então eu consigo formar 24 anagramas. Bem legal, né? Porém, se eu colocar um confete e disser que eu não posso usar as letras repetidas, tá? Aí eu vou olhar quantas letras se repetiram. Pô, aqui se repetiu o A, aqui também. Então tá.
Mas tem um jeito mais fácil, né? É só pegar a palavra amar. Tem 2A. Então eu vou fazer 4 fatorial sobre 2. Que é 2 fatorial, né? Dá 2. Aí vai ficar 24 sobre 2. A mesma coisa pode acontecer com a palavra banana. A palavra banana vai ter 720 combinações. Mas se eu for restringir as combinações com letras diferentes, né, sem repetir, a palavra banana tem 2 repetições. Do A, que ele se repete 3 vezes, ou seja, 3 fatorial, e do N, que se repete 2 vezes, vai ser 2 fatorial. Aí fica assim, ó. 6 fatorial da palavra banana, que tem 6 letras, dá 720, dividido por 2 fatorial do N, né, que aparece 2 vezes, e o 3 fatorial do A, que aparece 3 vezes. 2 fatorial é 2 vezes 1, dá 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Aí fica 720 dividido por 12, que é igual a 60. Basicamente isso. Outro exemplo bem legal é essa daqui, ó. De quantas maneiras 5 amigos, Pedro, Jonas, Sandra, Karen e Danilo, podem sentar um do lado do outro. De modo que Karen e Danilo estejam sempre lado a lado. Então, ó, aqui Karen e Danilo vão ter que ser sempre lado a lado, né? Por isso que nessa eu vou usar o 3 fatorial. Por quê? Porque eu tô congelando Karen e Danilo. Só quem permuta é basicamente Sandra, Pedro e Jonas. Então, perceba que há 4 posições possíveis para Karen e Danilo. E os outros 3 vão permutar os restantes. Aí por isso que eu usei o 3 fatorial, né? Vai dar 6. E as possibilidades de posicionamento dos demais amigos. Isso sugere que teremos 24. Que é 4 vezes 6, né? 6 daqui e 4 daqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Então vai ficar 24, porque é 4 vezes 6 do 3 fatorial. Porém, a gente só pensou em Karen e Danilo. E se for Danilo e Karen? Pode ser também, né? Então basta dobrar. 2 vezes 24, 48. Aqui tem a fórmula, né? Uma permutação de n elementos com repetição nas quantidades, A, B e C, é dada por n sobre A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial e por aí vai. Nesse caso aqui, da anterior, a gente só usou 2, tá? Mas poderia ter mais. Aí tem um agrupamento. Agrupamento legal. Imagine que um festival de teatro conceda premiação às 3 melhores peças. Sabendo que as 10 peças concorrem nesse festival, quantas são as possibilidades de premiação? Bom, a gente pode ter premiação da peça A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Ou seja, perceba que, para o primeiro colocado do festival, a gente tem 10 possibilidades, né? Porque qualquer uma dessas 10 pode ganhar. Só que a partir do momento que uma dessas 10 ganhou, só sobrou 9 possibilidades. Depois que uma das 9 ganhou, sobrou 8 possibilidades. Ou seja, para os 3 melhores, a gente vai ter 720 combinações, né? De pódio, né? Ou de possibilidades. Aqui está explicando mais ou menos o que eu disse, né? Por exemplo, a pode ficar em primeiro, aí sobra B, C, D, E e por aí vai para a segunda, né? Mas digamos que a segunda ficou com a B e a terceira ficou com a C. E é basicamente isso. A gente vai chamar isso de arranjo simples, tá? Um arranjo simples. Ele não tem nenhuma restrição, não tem nada. Um arranjo simples. Eu tenho 10 possibilidades, o 10º ganhou, sobra 9, o 9 ganhou, sobra 8, por aí vai. Como aqui só são 3 melhores, eu não sigo mais do que isso, né? Só usando os 3. Aqui a gente vai ter outra situação, onde a gente vai considerar uma turma de ginástica formada por 6 alunas. A professora fez um sorteio, a primeira sorteada vai ganhar uma bola, a segunda vai ganhar uma faixa, e a terceira vai ganhar um colchonete. Bom, eu queria o colchonete. Digamos que Janaína foi sorteada, mas eu não disse qual foi a posição dela. Então Janaína pode ficar na primeira, na segunda, na terceira. Tenha em mente que o sorteio não tem a ver com ser o campeão, é só premiações. Então, em caso, Janaína pode ficar em primeiro, segundo, terceiro, e as demais podem ficar 2 alunas das 5 restantes. Né? Sobraram 5 alunas, e aí outras 2 dessas 5 podem ocupar a segunda, a terceira ou até a primeira posição. Até porque isso aqui não é de ganhador, né? É o primeiro prêmio, o segundo prêmio e o terceiro prêmio. Então, já que a gente conhece uma das alunas sorteadas, o total de possibilidade para esse caso será 3 vezes 5 vezes 4, que dá 60. Por quê? Esse 3 são as 3 posições. Sobrou 5 alunas, e aí depois dessas 5 alunas, mais uma vai ser sorteada, sobrando 4, né? Então aqui a gente vai ter, suponha que as 2 alunas serão sorteadas de uma turma de um curso de idiomas, composto por 5 pessoas. Paula, Henrique, Juliano, Maurício e Vitória. De quantas maneiras diferentes a dupla de aluno poderá ser formada, né? Com essa viagem. Então a gente precisa tomar 2 pessoas de um grupo de 5. Portanto, para a primeira posição a gente tem 5 possibilidades. Sorteei uma, sobrou 4. 5 vezes 4. Perfeito. Porém, perceba que a dupla Pedro e Paula não é diferente da dupla Henrique e Paula.
Eu falei Pedro, foi mal. Paulo e Henrique. Então, Paulo e Henrique é o mesmo que Henrique e Paulo, né? Posso também trocar. Igual a questão do cinema. Então, nesse caso, as repetições devem ser consideradas. Aí, como eu expliquei, quando tem repetição, como a repetição de dois, né? Ó, duas pessoas. Então, você vai colocar 5 vezes 4 daqui, né? Normal. Sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Então, 20 dividido por 2, 10. Então, vou ter 10 possibilidades. Levando em consideração que Paula e Henrique podem ser Henrique e Paula. Ah, Diego, isso quer dizer que eles foram sorteados? Não, só peguei um exemplo. Poderia ser Juliano e Henrique aqui. Ou Henrique e Juliano. Tudo faz. Aí, no exemplo da página anterior, a gente teve uma situação de combinação simples. Para entender o pedido do professor de biologia, a biblioteca de uma escola vai comprar alguns livros. O professor de biologia ele passou uma lista com 5 livros, dos quais serão comprados 3. De quantas maneiras diferentes pode ser feita essa compra? Então tá, 5 livros. Comprei o quinto livro, sobrou quantos livros da lista? 4. Comprei o quarto livro, sobrou quantos livros? 3. E aqui são 3 livros de biologia. Então vai ser 3 fatorial. Aí eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 3 vai dar 60. 3 fatorial dá 6. 60 dividido por 6 dá 10. Ou seja, tem 10 maneiras de escolher o livro. Então tá aqui. Bem tranquilo também. Então, o número de compras possíveis de 3 livros de biologia dentre os 5 é uma combinação simples de 5 elementos. Tomados 3 a 3, pois a ordem desses livros não importa, né? Então tá aí. Nesse caso, as repetições precisam ser consideradas, descontadas. Por quê? Porque eu não posso repetir, né, gente? Eu não posso comprar livro igual. Por isso que eu tenho que usar esse 3 fatorial, porque eu não posso comprar livro igual. Eu tenho que comprar livro diferente, por favor. Faça bom uso do dinheiro. Aqui, basicamente, o que eu mostrei agora. O número de arranjos simples de n elementos de um agrupamento, de p elementos, é dado por n fatorial sobre n menos p fatorial. Aqui a formulinha mais ou menos explicando o que eu acabei de explicar. Aqui alguns exercícios. Recomendo que vocês façam. Dá pausa no vídeo, resolve. E depois vai para a resolução. Tem todo o gabarito aqui. E é isso. Valeu, galera. Espero ajudar vocês aí. Falou.